dia que mudou a nossa história. É o tema que vamos falar nesta manhã. E o convite que faço mais uma vez, oremos nossos corações para que Deus abençoe a exposição de sua palavra. Amém. Quando o dia começa, não sabemos como ele vai terminar. Não é mesmo? Quem pode me dizer como será o fim do seu dia hoje? Alguém de vocês? Eu também não. Como começou, sabemos, né? Como vai terminar, nós sabemos. Será que você estará feliz ao fim desse dia? Será que, quem sabe, estarei triste por ter passado alguma situação complicada, difícil, algum tipo de eventualidade? Sabemos como começou, mas não sabemos como vai terminar, né? Na Bíblia nós encontramos a história de um homem que teve um dia completamente modificado. Mudou a sua vida para sempre. Esse tal homem na Bíblia é chamado de Simão o Cirineu. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse homem, né? Fala-se muito pouco sobre ele, quase nada. A sua biografia é muito pequena. Mas ele é originário da cidade de Cirene. Essa cidade é mencionada 7 vezes, todas elas no Novo Testamento. E Cirene ou Cirena, a atual região da Líbia, foi a mais antiga e mais importante de 5 cidades. Então, Cirene foi fundada em um vale fértil, nas terras de Jebel Akhadá. Sua população é caracterizada por serem pessoas dedicadas à agricultura, a maior parte deles agricultores. E essa cidade era uma colônia grega, podemos dizer assim, foi fundada pelos gregos. Fica mais ou menos ao norte da África, né? Foi fundada pelos gregos. Então, na Bíblia nós encontramos a história contada resumidamente. Nós vemos essa história contada em São Mateus, São Marcos, São Lucas, né? São Mateus 27, 32, São Marcos 15, 21 e São Lucas 23, verso 26. Então Mateus diz o seguinte: ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a que obrigaram e carregaram-lhe a cruz. Marcos 15, 21 diz: e obrigaram a Simão o cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Lucas 23, 26. E como que conduzissem, constrangendo um cirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. O que teria feito com que esse homem, esse cidadão grego, deixasse sua terra, sua família, seus amigos e se estabelecesse em Judá? Existem algumas linhas de pensamento, eu gostava de adotar uma linha aqui. Ele, quem sabe, estava cansado de buscar algo para si nos deuses pagãos da sua religião e queria buscar algo diferente, algo mais. Quem sabe algo que pudesse lhe preencher o vazio da sua alma. Então, tentando desvencilhar-se da oração aos deuses gregos, foi em busca da adoração e do conhecimento do verdadeiro Deus. Mas, como iremos considerar hoje, ele ficou decepcionado com a religião judaica também. Era o dia 14 de Nisan do ano 31 depois de Cristo. Era uma sexta-feira especial. A principal assembleia anual estava em andamento. O que estava acontecendo naquele fim de semana? Lembra-se? Desde a quinta-feira que celebrava a Páscoa. No dia 3 de Nisan, passou a ser comemorada a Páscoa, a comemorar 2 livramentos especiais. Lembram quais foram? Saída do povo do Egito e o outro. Nos dias de Ester, quando o povo de Deus foi liberto das tramas de Amã. Então, do dia 13 de Nisan até o dia 21, comemorava-se a Páscoa. E estavam no segundo dia da comemoração da Páscoa. Era uma comemoração das mais importantes que havia. E na noite anterior, havia sido terrível para Jesus. Logo após celebrar a Páscoa com os discípulos, logo após ter introduzido o sacramento da Santa Ceia, ele saiu com os discípulos e foi para o Getsemane. E ali começou a desencadear acontecimentos que foram bastante terríveis para Jesus.
Ele foi levado de um lado a outro durante toda a noite, e no amanhecer do dia tinha sido decretada a sua morte. No livro Desejado das Nações, página 742, diz assim: ao passar Jesus à porta do pátio de Pilatos, a cruz preparada para Barrabás foi deposta nos feridos, sangrentos ombros. A cruz era maior do que a sua medida, porque a cruz não foi preparada para Jesus. Naquele dia estava agendado ser crucificado 3 criminosos. Um deles era Barrabás. Mas a cruz que era para Barrabás foi posta sobre Jesus. A história diz que a cruz que Jesus levou era de Barrabás. Mas na verdade eu sei que aquela cruz era minha. Alguns comentaristas afirmam que aquela cruz pesava mais ou menos 135 quilos. Não era muito leve, porque eles preparavam o instrumento de tortura para torturar o criminoso do momento em que ele era sentenciado até a execução final da sua pena. E aquela procissão então se encaminha para um monte chamado Gólgota, que traduzido quer dizer caveira. Lucas 23, 33, assim: quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. O simples fato de caminhar para esse lugar já era motivo de terror para o criminoso. Alguns historiadores afirmam que o tal nome se deve ao formato da montanha, que de uma perspectiva parecia um crânio. Outros afirmam que aquele lugar chamava-se isso devido aos restos mortais de criminosos executados que ainda estavam por ali espalhados, né? Os ossos de alguns. Mas, seja por qual motivo for, fazia estremecer o mais valente só de pensar em ser condenado naquele lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Epístola aos Hebreus, aqui não contesta que foi ele ou não, mas não vem o caso, Hebreus 3, verso 12, diz assim: para santificar o povo pelo seu sangue, pelo seu próprio sangue, o que aconteceu? Cristo padeceu fora das portas. Se algum dia você visitar Jerusalém, não se iluda com o lugar onde eles dizem que Jesus foi crucificado. Ali é uma confusão. É uma tremenda confusão, uma gritaria, uma balbúrdia, um cheiro a vela que ninguém aguenta. Está ali o lugar, está lá os buraquinhos e tal. Porque Jesus não foi crucificado dentro de Jerusalém. Ele foi crucificado fora. Procure informar-se bem, que você vai ver que o lugar onde ele foi crucificado é um lugar de paz. Tranquilo, sem essa perturbação. Então, Cristo, nosso substituto, devia sofrer fora dos limites de Jerusalém. Então ele morreu fora da porta, onde eram executados malfeitores e homicidas. Nem sequer eles tinham direito de ser executados dentro da cidade, eram executados fora. Né? Então são plenas de sentido as palavras, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Jesus não desejava a morte. Alguém pode pensar equivocadamente que Jesus caminhou tranquilamente para a morte porque ele sabia que iria resgatar o mundo e tal. Então foi como quem vai para uma festa. Não foi. Todos os seus instintos de sobrevivência dizia: não vai para ali, foge dali, não é para ali que você deve ir. Mas Jesus, pelo amor tão grande que ele tem por si e por mim, pela humanidade, ele lutou contra os seus instintos e caminhou para aquele lugar da execução. Mas seus pés tornaram-se lentos. E ademais disso, a carne do Salvador era demasiado pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que ele se encontrava. Desde a ceia pascal com os discípulos, ele não tomara alimento algum, não tinha bebido nada. A angústia no jardim dos Getsêmani, o conflito com as forças satânicas, suportar a agonia da traição, vir os seus discípulos abandonarem-no, fugirem. Foi levado a Anás, depois Caifás, foi levado a Pilatos, depois a Herodes, novamente a Pilatos. De um insulto para o outro, de uma para outra zombaria, 2 vezes torturados por açoite. Toda aquela noite, suportada-se com firmeza e dignidade. Mas quando após ser açoitado pela segunda vez, a cruz lhe foi colocada sobre os ombros, a natureza humana não mais poderia suportar e caiu desmaiado sob o fardo.
Uma vasta multidão seguia Jesus. Então eles estavam seguindo Jesus do tribunal até o Calvário. As novas da sua condenação espalharam-se por toda Jerusalém. E gente de todas as classes, de todas as categorias, afluíam ao lugar da crucifixão. Os sacerdotes e os principais haviam comprometido-se de não molestar os discípulos de Jesus. Uma vez que ele fosse entregue, então eles iriam direcionar todo o seu ódio, toda a sua inveja, toda a sua maldade para Jesus, iam deixar os discípulos em paz. Então os discípulos da cidade, dos arredores, uniram-se à multidão que acompanhava o Salvador. Nós podemos pensar que Jesus tinha apenas 11 discípulos, né? Porque um já havia se enforcado, mas não, ele tinha muitos discípulos. Ele tinha aqueles 11, na verdade mais um, né? Que Jesus estava a prepará-los para se tornarem os primeiros apóstolos, mas ele tinha muitos discípulos mais. Esses discípulos se uniram à multidão para seguir a Jesus. Então a multidão que seguiu o Salvador viu seus fracos, vacilantes passos, mas não manifestou nenhuma simpatia, nenhuma compaixão. Insultavam, injuriavam, e quem sabe vendo Jesus com a sua fraqueza conduzir à cruz, isso tornava-se motivo para mais escárnio ainda. Então, de novo foi-lhe posto o fardo sobre os ombros, e outra vez caiu desmaiado por terra. Mas nós podemos até pensar, nessa multidão devia ter alguém, daquelas pessoas que Jesus havia curado, não é mesmo? Daquelas pessoas que participaram da multiplicação dos pães. Deve haver alguém que se simpatize com Cristo e amenize os sofrimentos, mas não apareceu nenhum amigo que o ajudasse. A multidão que seguiu o Salvador viu os seus fracos, seus vacilantes passos, mas não manifestou compaixão. Os próprios discípulos se escondem no meio da multidão. É apenas mais uma pessoa no meio de tantas outras. Quem sabe ali a pensar naquilo tudo, mas sem tomar nenhuma atitude para com Jesus. Viram os perseguidores que lhe era impossível levar mais adiante aquele peso. Não sabiam onde encontrar alguém que quisesse transportar a humilhante carga. E por quê? Por que é que não pegaram ninguém para ajudar Jesus a levar a carga? Por que ninguém queria ajudar Jesus a levar a cruz? Por um detalhe técnico. Porque era a altura da Páscoa. Eles não queriam o quê? Se contaminarem e perderem a celebração da Páscoa. Veja que é algo tão contraditório, né? Quer dizer, eles não podiam ajudar Jesus porque iriam se contaminar para a celebração da Páscoa. Mas podiam insultar a Jesus, escarnecer de Jesus, porque isso não lhes contaminava a celebração da Páscoa. Notaram o que faz uma religião afastada de Deus? Faz com que as pessoas sintam-se bem com elas mesmas em fazer mal aos outros, mas não pode ajudar porque é tão complicado, não é? Então, os soldados romanos, a par dessa situação, não podia simplesmente delegar alguém para levar a cruz, e eles também não iam fazer porque eles não estavam ali para isso. E era também humilhante para alguém se oferecer para isso. Ninguém queria rebaixar-se a carregar a cruz. Por essa ocasião, surge quem? Simão, o Cirineu. Um estranho, ou estrangeiro, né? A tradução original do grego deixa margem para duas versões. A Bíblia, quando fala era um estranho, também pode se entender por um estrangeiro. Já dizia, né? Não se case com mulheres estranhas, ou quer dizer, mulheres estrangeiras. E quando o apóstolo fala sobre falar línguas estranhas, ele vai falar línguas estrangeiras, não é? Então aqui devemos entender que o contexto dá a entender que tanto um quanto o outro pode ser aceito, mas mais corretamente estrangeiro. Então Simão Cirineu, um estrangeiro, chegando do campo, encontra-se com um cortejo, ouve as zombarias, ouve as palavras de desdém repetida, né? Aquelas palavras: abri caminho para o rei dos judeus. E ele fica espantado com a cena. Ele pergunta, quem sabe, a um homem ali no canto da turba: o que é que está acontecendo? Por que toda essa confusão? O estranho, quem sabe,
responde com gritos, atônitos, possessos, mas não sabe o que aconteceu? Sabe aquele Jesus de Nazaré? Pois é, todo mundo vai seguir para crucificá-lo. E agora um súbito, um intenso desejo se apoderou de Simão de ver Jesus. E ele, esquecendo do perigo que aquilo representava, ele abriu o caminho em meio à multidão para conseguir ver a Jesus. Ele chegou bem ali, no meio da multidão. Ele não estava com medo de todo aquele perigo que representava ter um contato com Jesus. Ele viu que aquela era uma oportunidade de saber realmente quem era aquele Jesus. E ali, ele o viu. Seu corpo sob aquela incômoda, aquela pesada cruz. Ele nunca viu a cena tão triste. A crueldade da situação, o modo áspero como os soldados empurravam as pessoas, a implacável pressão de todos, uns contra os outros, e ainda assim, o rosto de Jesus demonstrava paz, demonstrava calma. Estava fisicamente esgotado, porém se esforçava por transportar o pesado fardo que havia imposto sobre ele. Foi quando Simão, ali bem próximo de Jesus, olha para Jesus e vê que Jesus estava a olhar para ele. Os olhos de Jesus se dirigem diretamente para os olhos de Simão. E Simão não pôde desviar o olhar. Mesmo a caminho da morte, aqueles olhos estavam a transmitir vida. O olhar de Jesus deixou Simão estarrecido e fez com que Simão se aproximasse, tanto que ficou apenas a alguns passos de Jesus. E ao exprimir compaixão por Jesus, agarraram ele nele e puseram nos ombros dele a cruz de Jesus. Quem sabe com uma voz rude ele ouve um soldado dizer: "Ei, tu aí, pega essa cruz e leva até acima do monte." A lei romana aplicada nos países estrangeiros conquistados dizia assim: do transporte de carga, quanto? 1 milha. Eram obrigados. Todos os países onde Roma conquistava, essa lei era aplicada aos seus cidadãos. Se o soldado romano tinha que transportar um material de guerra, um material de sobrevivência, acho que for, ele podia parar qualquer pessoa na rua e dizer: olha, pega nisso e leva. Essa pessoa era obrigada a transportar aquilo por 1 milha. Por isso, certa vez, Jesus disse: se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E agora, Simão estava diante dessa situação. Ele ouvira falar de Jesus. Os seus filhos, Rufo e Alexandre, criam em Jesus. Mas ele próprio não era discípulo. Simão deu alguns passos à frente, tomou sobre os ombros a pesada cruz e começou sua escalada da montanha. Caminhou ao lado de Cristo. Mas algo novo, algo assombroso aconteceu. Enquanto caminhava ao lado de Jesus, tudo começou a ficar claro na mente de Simão. Pela primeira vez, começou a discernir o porquê de todas as coisas. O que antes para ele era um emaranhado confuso, agora começava a ficar ali claro, nítido. Ali, carregando a cruz de Jesus, ao lado de Jesus, Simão era feliz. A lei romana obrigava a carregar o fardo por 1 milha. Simão levou 2, levou 3, levaria quantas mais fossem necessárias, não queria mais se separar do seu Deus. Quem sabe levou bem menos do que isso. O que importa é que nesse momento ele realmente encontrou aquilo que ele procurava quando saiu da sua terra e veio para as terras de Judá. Finalmente, ele encontrou o que ele esperava ali, com Jesus carregando a sua cruz. Simão era um homem simples. Depois que se mudou de Cirene para a planície do Jordão, tornou-se rico, plantando, colhendo. Afinal de contas, ele era de uma cultura de agricultores e veio a ser conhecido como Simão Cirineu, como sinal de respeito. E para distingui-lo também de outros homens, com o mesmo nome que havia na região.
Mas uma coisa é certa: o carregar a cruz de Cristo mudou a história de Simão. Observe, ele vinha do campo para casa. Se nós olharmos essa frase, é normal, não é? Quer dizer que ele estava fazendo o quê? Estava a trabalhar na sua lida e estava a voltar para casa. É normal ou não é? É, se não fosse naquela data especial. Porque naquela data especial, as pessoas não estavam preocupadas com a sua lida diária. Estavam preocupadas com o quê? Em celebrar a Páscoa. Por que Simão não estava a celebrar a Páscoa? Por que com risco da sua própria vida, ele estava a desrespeitar as ordenanças religiosas? As atividades religiosas não mais atraíam Simão. Era um homem ponderado, de inteligência perspicaz, discernir nas celebrações do templo as falácias de uma religião mesclada de crimes e hipocrisia. Enquanto os judeus celebravam as festividades anuais, ele se ocupava com seus trabalhos rotineiros, pois desistira de crer, mesmo quando seus filhos falaram de um novo mestre que estava a ensinar por ali. Mas naquela sexta-feira pascual, estava prestes a sofrer uma transformação da sua maneira de pensar. Ele que teria passado de largo daquela turba assassina, mas agora Simão estava inserido no próprio plano da redenção, simbolizado pelos rituais dos quais se cansara. Já pensaram nisso? Aqueles rituais de sacrifício de cordeiros, que ele olhou para aquilo e pensou: isso é sem sentido, isso é vazio, isso não preenche o vazio da minha alma. Agora ele estava inserido, não no simbolismo, mas na própria realização daquele sacrifício, ou do que os outros sacrifícios todos representavam. Simão discerniu naquele a quem condenavam à morte como criminoso o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se fosse preciso, e na verdade estava a ser, ele iria caminhar para ser sacrificado junto. Eu digo uma coisa para você, querida irmã, querido irmão, querido amigo, amiga. Se por qualquer razão a religião para você tem se tornado uma espécie de um fardo, tem sido difícil, quem sabe você está um pouco cansado das liturgias, do culto, etc. Se a maneira como você vê a religião, quem sabe te cansou, te fez perder o interesse, quem sabe precisa fazer uma experiência como a de Simão, né? Encontrar-se com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos estão dispostos a encontrar com o Senhor multiplicador de pães. Muitos estão dispostos a encontrar com o Senhor que levanta os coxos e fazem saltar de alegria, que faz os cegos verem, os surdos ouvirem, que ressuscita mortos no seu cortejo fúnebre. Muitos estão dispostos a encontrar com esse Senhor ou com esse Jesus, mas com poucos estão dispostos a encontrar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de caminhar com Jesus nessa senda de sacrifício. Mas não era o caso de Simão. Simão percebeu que algo estava acontecendo dentro de si. E eu digo uma coisa para você: todo sistema de culto, todo sistema religioso, todo sistema de cerimônia sem Cristo é algo exaustivo, é algo enfadonho, pois não tem a atração dos shows da fé, que nós vemos tantos por aí, né? Já ouviram falar disso? Os shows da fé? Às vezes você vê uma coisa no YouTube e fica a pensar: imagina estar naquele lugar, aquela música, aquela coisa, a pessoa fica num estado de uau! Mas será que é isso que muda a vida de uma pessoa? Quer dizer, nós não temos isso. Por outro lado também, nós não nos deixamos levar pelos prazeres que o mundo dá, pelas satisfações que o mundo dá, satisfações, né, dos nossos sentidos.
Então imagina, uma religião sem Cristo é enfadonha. Não tem como conseguirmos suportar isso por muito tempo. Chega uma altura que já não vale mais a pena. Não é possível suportar isso. Porque é Jesus quem dá vida ao culto. É Jesus quem torna, a sua presença que torna real as nossas esperanças de vida eterna. É somente por Ele que nós podemos ter sólida a nossa base, a nossa esperança, ter segurança para seguir contra a corrente dos costumes sociais, as práticas do mundo. E ali Simão, naquele momento, ele estava do lado de justamente daquele que havia instituído as cerimônias todas, e ele discerniu tudo. Para ele se tornou muito claro. Naquele dia de Páscoa, ele não teve a oportunidade de ver o sacerdote derramar o sangue do Cordeiro Pascual, mas viu escorrer o sangue do inocente Filho de Deus. Simão não viu o Cordeiro ser colocado sobre o altar. Ele viu o Cordeiro de Deus ser levado a matadouro, como um cordeiro mudo. Pode conferir Isaías 53. Ele não viu subir o fumo do sacrifício, mas ouviu a voz de Jesus subindo aos céus como incenso, suplicando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Conduzir a cruz do Calvário, ou, vamos reformular, conduzir a cruz ao Calvário, foi uma bênção. A maior bênção que Simão poderia receber em toda a sua vida. Posteriormente, mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha, suportando-lhe sempre animosamente o peso. Tornou-se um discípulo. Cada um de nós temos hoje o privilégio de estar diante de Jesus. E a pergunta que se torna obrigatória a fazer, eu faço a pergunta para todos, para mim também, para você que está me ouvindo. Quereis hoje encontrar-se com Jesus nesse dia especial? O Salmo 118 diz que este é o dia que o Senhor fez, não é? Você quer hoje o privilégio de andar ao lado de Jesus? A condição que Jesus coloca é muito simples. É a mesma condição que ele colocou há quase 2000 anos atrás. Era a condição que Simão percebeu muito bem na prática o que significa. Nós percebemos de uma maneira figurada. São Mateus 16, verso 24, o que diz Jesus? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas espera lá. Não é tomar a cruz de Jesus? É que nós temos, cada um temos a nossa cruz, feita a nossa medida. No caso de Simão, Simão foi um privilegiado que pôde literalmente levar a cruz de Jesus. Apesar de que, ao levar a cruz de Jesus, ele estava a levar a sua própria cruz, não é? Eu penso que nós devemos levar a nossa cruz, que nada mais é do que partilharmos com Jesus o levar a sua cruz. Isso significa o quê? Renúncia, abnegação, sujeição. Porque Simão teve que renunciar muitas coisas para levar aquela cruz. Ele poderia dizer: eu sou um cidadão e não sou obrigado a fazer isso. É claro que a lei iria contestar, mas ele resignou-se. E é interessante que talvez essas palavras pudessem ter sido chegadas ao seu ouvido pelos seus filhos, porque os seus filhos eram discípulos de Jesus. Ele não. Mas certo é que ele aceitou esse convite. E podemos dizer que a cruz para Cristo foi um instrumento de morte. Para nós, é um instrumento de salvação. Para que Cristo morresse, ele tomou a cruz em seus santos ombros. Para vivermos, precisamos tomá-la também.
havia naquele dia duas classes de pessoas. Uma representada por Simão e outra pela multidão. A multidão foi beneficiada? Não foi, não. Não houve ali nenhum benefício para aquela multidão. Não recebeu nenhum benefício naquele dia. Ainda que no sangue expiatório de Jesus houvesse suficiente mérito para salvá-los a todos. Mas apenas Simão foi beneficiado diretamente naquele dia pelo sacrifício de Jesus. Naquele dia, para Simão, foi o dia da sua salvação. Foi o dia no qual ele colocou nos seus ombros a cruz e andou ao lado de Jesus. E a pergunta que faço, e como disse, essa pergunta faço como se tivesse um espelho na minha frente. Eu faço para mim também. Em qual dessas classes você está hoje? Querida irmã, querido irmão, hoje é o dia que Jesus vai mudar a sua história. E alguém diz, mas minha história está bem como está. Pode haver uma mudança, não é? Nós, seres humanos, somos sempre falhos, precisamos constantemente receber o upgrade divino para que consigamos alcançar a perfeição que o caráter de Deus, ou que Deus deseja para o nosso caráter, não é? Então, se nós estivermos a pensar que estamos bem assim, quem sabe estamos no grupo comparado com o da multidão, não é? A multidão não sentia-se bem, não estavam felizes, não estavam contentes a ter um momento aí de distração, mas para Simão as coisas não estavam muito fáceis. Humanamente falando, foi um dia de desgraça para Simão, mas humana e espiritualmente falando, foi um dia de transformação. Foi um dia de luta com uma vitória incalculável, porque aquele dia transformou a vida de Simão. O convite estendido a si e a mim por Jesus é: vinde a mim, todos que estáis cansados. Quem sabe cansado das formas sem vida, cansado de uma religião vazia, cansado de se sentir perdido, cansado, simplesmente cansado. O convite de Jesus é que venha. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo o seguinte: coloque a minha cruz sobre os seus ombros. Vamos caminhar juntos. Porque nesse momento, ele não é um Jesus que precisa da sua ajuda para levar a cruz ao Calvário. Ele é um Jesus poderoso que pode completar toda a boa obra que ele começou. Então ele está convidado: tome a minha cruz sobre os seus ombros, que eu vou levar junto consigo. É ele quem vai nos ajudar nesse momento. Mas nós precisamos levar a nossa cruz. E então ele diz: encontrareis o descanso para vossas almas. Vamos dizer comigo em uma oração. Diz assim em seu coração: Jesus, é um grande prazer levar a sua cruz. Amém.